Romanos, capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Gonçalo, bem como também os obreiros da minha retaguarda. Há alguns dias a gente já se programava vir aqui, mas estava aguardando o momento oportuno. Confesso aos irmãos que eu sou meio difícil, tenho uma certa resistência para visitar qualquer que seja a instituição ou congregação sem que eu seja convidado. Geralmente, se não me chamam, eu não vou, para as pessoas não me chamarem de entrão. Mas aí esses dias eu liguei, na verdade entrei em contato com o pastor José Gonçalo, perguntando se existiria a possibilidade de nós estarmos aqui. Haja vista que eu estava com uma dívida com o pastor José Gonçalo e a obrigação de quem deve é pagar. Mas aí Deus nos abençoou com a data de hoje e nós estamos aqui para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida da Bianca, bem como também do Érico, que vieram comigo ali de Sobradinho. Bianca está cantando aí, eu espero muito em breve o Senhor soprar a Bianca para que ela comece a cantar fora também. Como também o cooperador Rogério Galdino, do Ministério da Palavra. Oro pelo ministério dele, recomendo. Espero muito em breve voltar aqui acompanhando o Rogério. Ouvi dizer que vai ter uma vigília aí nesses dias. A gente vai estar aqui para dar glória a Deus. Se não ver para a vigília, meus irmãos, isso é coisa boa. Aleluia. Se a voz me faltar, os irmãos me perdoem. Graças a Deus o Senhor tem nos levado a alguns lugares. E aí eu preguei na quinta-feira, dei aula ontem, saindo da aula já fui direto atender outro convite. E aí hoje estou aqui para juntos adorar ao Senhor com os irmãos. E aí hoje eu estava me lembrando do hino, porque durante toda a semana eu estava um pouco enfermo, mas atendendo aos nossos compromissos. E aí o Senhor me permitiu vir aqui e eu lembrei do hino. Eu disse: Senhor, será que eu não consegui pregar? E aí o Senhor fez uma obra em minha vida. E eu lembrei que tem um hino que ele diz assim: curou-me, da minha cegueira. Quem curou-me? Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Salvou-me, salvou-me, salvou-me. Aleluia! Quem salvou-me? O homem Romanos capítulo de número 4, versículo de número 16. O texto nos diz o seguinte: portanto, é pela fé
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posterioridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, a qual é a fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pais de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. O Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, eu costumo dizer que ela pode ser dividida em 4 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala acerca da condenação da raça humana. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo fala acerca da justificação em Cristo Jesus. Do capítulo 5 até o capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo fala acerca da santificação. E os últimos versículos do capítulo 8, Paulo fala sobre a glorificação que nós haveremos de ter no céu quando Jesus voltar. Para nós entendermos o que Paulo está falando no capítulo de número 4, nós precisamos voltar ao capítulo de número 1, quando Paulo está falando sobre a condenação da raça humana. A condenação da raça humana se dá ainda no Jardim do Éden, no momento em que Adão come do fruto proibido. Deus havia dito para Adão: coma de todas as frutas, apacente todos os animais, entretanto, não coma do fruto que está no meio do jardim, porque certamente no dia em que você comer, você não morrerá. Adão então come do fruto juntamente com a sua esposa Eva, e a partir dali a Bíblia nos diz que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e passou a toda a raça humana. Eu costumo dizer que o pecado ele veio de maneira hereditária. No momento em que Adão pecou, ainda no Gênesis, todos os homens que nasceram depois de Adão já nasceram com inclinação para o que é errado. Todas as pessoas que nasceram depois que Adão desobedeceu a Deus já nasceu desejando aquilo que é errado. É como uma doença hereditária que passa de pai para filho, do pai para os netos e assim sucessivamente. O que está acontecendo aqui é a condenação de toda a raça humana. E eu e você estávamos condenados ao inferno. Eu e você estávamos condenados à condenação eterna. Haja vista que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo que está lá fora caminha a passos largos para o inferno. Estão condenados. Eles acham que as festanças em que eles participam são vida. Eles acham que as festividades em que eles vão lhe oferecer algumas coisas. Todos são eles. Infelizmente, estão todos condenados a irem ao inferno. Só que a minha realidade e a sua outrora era da mesma maneira. Nós também estávamos condenados, porque a Bíblia nos diz que Deus não tem o culpado por inocente. Logo, todos aqueles que vivem na prática do pecado estão condenados a irem ao inferno. Só que veja só, a Bíblia nos diz que Deus é um justo juiz. É por isso que Naim escreve dizendo: Deus é um justo juiz e Ele não tem o culpado por inocente. A mesma Bíblia nos diz que Satanás é o nosso acusador e que todos os dias ele nos acusa por culpa do nosso pecado. Mas a Bíblia também nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado fiel, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia está nos mostrando que haverá um julgamento. Então, se haverá um julgamento, tem um tribunal. E desde o livro de Gênesis, a analogia de um tribunal é mostrada para nós. Nesse tribunal, Deus é o justo juiz e está julgando as causas. Satanás é o promotor de acusação. Eu e você somos os réus.
E qual é o nosso crime? Os pecados que nós um dia cometemos. Nesse tribunal, Deus está dando a oportunidade para que Satanás acuse. E eu costumo fazer essa analogia de Satanás entrando, pastor José Gonçalo, dentro desse tribunal, e consigo ele vai arrastando um telão. Nesse telão, Deus pergunta para ele: o que é que você vai me mostrar? Ele diz: é a prova, porque eu não posso acusar ninguém sem prova. Aí nesse momento, ele começa a passar no telão todas as mentiras que eu e você já contamos um dia. Nesse telão, Satanás começa a passar aqueles homens que desejaram as mulheres que não era dele. No telão, Satanás está passando aquela mulher que diz que é amiga de fulana, mas por trás está falando mal dela. Nesse telão, Satanás está passando aquelas pessoas que vêm para o culto para olhar a roupa de A, para olhar a roupa de B, para ver se chora ou se não chora. E a Bíblia nos diz: não julgueis, porque com a medida que vocês julgam, vocês serão julgados. Imagine só, nesse telão está todas as vezes que você falou mal de alguém. Nesse telão está todas as mentiras que você já contou, do dia que você nasceu até o dia que você aceitou Jesus. Todas as mentiras, todos os seus pecados estão nesse telão. Mas você ouviu comigo que Deus é um justo juiz e Ele não tem o culpado por inocente. Satanás então olha para Deus e pergunta: está aí todos os crimes deles, e a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então eles estão condenados a irem ao inferno. Deus levanta o martelo, pastor Gonçalo, para bater a nossa sentença, e nós estávamos condenados ao inferno. Só que quando Deus está com esse martelo na mão, está entrando um homem nesse tribunal, e a aparência desse homem é curiosa, porque ele tem os pés como latão reluzente, os seus olhos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está entrando no tribunal. Satanás não está entendendo nada. Ele chega diante de Deus e pergunta: qual é o crime desse povo? Deus diz: eles são pecadores. E então ele responde: qual é a fiança que eles têm que pagar? E Deus diz: não existe perdão de pecados se não houver sangue. Eles têm que morrer, estão condenados a ir ao inferno. Mas esse homem bate no peito e diz: bota a conta deles na minha conta que eu pago. Eu morro no lugar deles, para que eles não sejam condenados a ir ao inferno. E quem é esse homem? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso, o Conselheiro, Deus Forte, Jesus Cristo de Nazaré. E a notícia boa é que Ele está aqui esta noite. Só que quando Paulo está escrevendo as cartas aos Romanos, especificamente no capítulo de número 4, Paulo está falando acerca da justificação da fé. Então Paulo está dizendo assim: obra não salva. Paulo está dizendo assim: dar esmola não salva. Dizer que é bom não salva. E para os cultos todos os dias não salva. E o que é que salva? Paulo está dizendo a fé no Senhor Jesus Cristo. Só que não é qualquer tipo de fé. Pastor José Ivan costuma dizer que existe um tipo de fé, que é a fé treiteira. É aquelas pessoas que escolhem nas coisas que elas querem acreditar. Ela acredita que Deus cura, mas não acredita que tem que dizimar. Ela acredita que Deus opera, mas não acredita que tem que obedecer a liderança. É um tipo de fé treiteira. Aí Paulo está dizendo: para entrar no céu não pode ter fé treiteira. É fé genuína, acreditando que Jesus cura, batiza, transforma e leva para o céu. Aí, como prova dessa fé, Paulo vai dizer: a fé que vocês precisam ter para que vocês sejam salvos é semelhante à fé de Abraão. Aí Paulo começa a descrever como é a fé de Abraão. E se você está com a sua Bíblia aberta, eu já peço que você leia comigo o versículo de número 17. Porque Paulo diz assim: como está escrito, por paz de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. O que Paulo está dizendo, pastor, é que para que nós sejamos salvos, nós precisamos ter fé semelhante à fé de Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha fé que Deus tem poder para dar vida a quem já morreu. Só que tem um detalhe: nos tempos de Abraão, e até mesmo antes de Abraão,
Deus nunca tinha ressuscitado ninguém. Não existe nenhum relato bíblico que Deus ressuscitou alguém nos dias de Abraão, ou até mesmo antes de Abraão. Ou seja, Abraão está crendo numa coisa que ele nunca viu. Abraão está crendo numa coisa que ninguém falou para ele. E talvez alguém chega para Abraão e diz: Abraão, tu crê que Deus pode ressuscitar os mortos? Abraão diz: eu creio. Mas a gente nunca viu Deus ressuscitar. Abraão diz: eu nunca vi, mas eu creio que ele tem poder para fazer. Abraão está dizendo: eu nunca vi, mas eu creio. Eu nunca vi, mas eu creio. Ninguém nunca me falou, mas eu creio. Clemerson, o que é que você está dizendo? Que Deus vai começar a fazer coisas em nossas vidas que as pessoas nunca viram, que nunca testemunharam, mas através da nossa fé, o milagre de Deus vai começar a operar na minha casa, na sua família, no seu trabalho, através da tua fé. Abraão está convicto que Deus tem poder para dar vida a quem morreu. E tem um mistério nisso aqui. Tem um mistério nisso. Pastor José Gonçalo, Gênesis capítulo de número 22 e versículo de número 5. Eu vou pedir que o pastor me auxilie, que está do lado dele a honra. Abraão tem umas atitudes que só crê quem é crente. Por que é que Abraão crê que Deus pode dar vida a quem morreu? Aí Gênesis, no capítulo de número 22 e o versículo de número 5, a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, dá Isaac em sacrifício para mim. Eu te fiz uma promessa que eu te daria um filho, o filho está aí. Só que agora eu quero Isaac. A Bíblia diz que Abraão sai de manhãzinha cedo, pega um jumento, 2 empregados e Isaac, vai em direção ao Monte Moriá. Só que quando chega na beira do monte, Abraão tem uma atitude estranha, coisa de louco. Abraão para na beira do monte e Abraão diz o seguinte: Abraão diz: olha, meus empregados, vocês ficam aqui, porque nós subiremos, adoraremos e tornaremos a vós. Preste atenção. Se tem algum professor de português aqui, sabe. Se eu estou indo a Sobradinho, eu digo: eu vou a Sobradinho. Mas se eu e José Gonçalo vamos, eu digo: nós vamos a Sobradinho. Clemerson, e o que é que tem a ver isso? Porque Abraão está na beira do monte, pastor José Gonçalo, e está dizendo assim: nós subiremos. Nós quem? Abraão e Isaac. Aí ele diz: nós adoraremos. Quem adorará? Abraão e Isaac. Só que o sacrifício era para Isaac morrer lá em cima. Aí Abraão está dizendo: nós subiremos, nós adoraremos e nós tornaremos a voz. Abraão está dizendo ainda que Isaac morra lá em cima. Deus tem poder para ressuscitar e para dar vida a quem morreu. Glória a Deus, aleluia. Se Deus dá vida a quem morreu, será que Ele não tem poder o suficiente para salvar tua família? Se Deus dá vida a quem morreu, será que Ele não tem poder suficiente para tirar teus filhos das drogas? Talvez alguém disse: para de orar, que aí não tem mais jeito. Para de orar, que aí não tem mais o que fazer. Deus está dizendo: Ele ainda tem o poder para dar vida a quem morreu, a libertar de droga, para tirar da cachaça. E o Emanuel está aqui esta noite, está dizendo: enquanto você me adora aqui, eu vou livrar a morte de Deus lá. Abraão cria que Deus tinha poder para dar vida a quem morreu. Aí Paulo está dizendo: se você quer ir para o céu, se você verdadeiramente serve a Deus, a sua fé precisa ser igual à fé de Abraão. Só que Abraão não cria somente que Deus dá vida a quem morreu. Abraão cria, e pelo menos é o que Paulo está nos dizendo, que ele cria que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Clemerson, não entendi, e eu vou simplificar para você. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto original é Bereshit bara Elohim. Esse verbo criar, essa expressão bara, é algo que somente Deus pode fazer. Porque por mais que o homem tente inventar alguma coisa, ele não consegue fazer as coisas do nada. Ele precisa ter uma matéria-prima para poder formar alguma coisa. Deus não. Deus falou e disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Deus tem poder para dar vida a quem morreu e chama as coisas que não são como se já fossem.
É Gideão malhando trigo no lagar, morrendo de medo, e Deus chegando e dizendo: varão forte e valoroso. Aleluia. Não tinha um pingo de coragem dentro de Gideão, mas para Deus é forte e valoroso. O que Deus está ministrando aos nossos corações esta noite, por favor, levante a mão para você entender essa aqui. Deus está nos dizendo o seguinte: eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Para o mundo lá fora, teu filho é drogado, mas para mim ele já é diácono. Para o mundo lá fora, teu marido está acabado, mas para mim é pastor. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aí acaba os Romanos capítulo 11 e diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eles esperam. Aleluia. Quer saber o que é isso na prática? Na prática é você entrar dentro de casa, a casa não tem nem cerâmica, é no piso grosso. Você tem que dizer assim: eu já vejo o meu porcelanato aqui, porque eu tenho fé que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. É entrar dentro de casa, a casa não tem nem reboco. Você diz: eu já vejo ela toda revestida. A casa às vezes está lá na telha, de vez em quando cai uma goteira e você diz: eu já vejo a laje batida, porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Entenda uma coisa: a promessa de Jesus é a mesma coisa que a realidade. Se ele falou que vai fazer, ele faz. É a fé que eu e você precisamos ter. Entenda uma coisa: a palavra de Jesus é a mesma coisa que a realidade. Embora nós não estejamos vendo o que ele nos prometeu, para Deus já está feito. Aleluia. Já está feito. Quer um exemplo prático? Davi é ungido rei. Quem está sentado no trono é Saul, mas para Deus o rei é Davi. Para o povo o rei é Saul, mas para Deus o rei é Davi. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Talvez você está sentado aí me ouvindo falar e está dizendo: mas você não sabe como é que está lá na minha casa. Você não sabe as contas que eu deixei para pagar. Você não sabe como é que está o meu armário lá. Aí Deus está dizendo: mas eu sei, para mim já está cheio, a fatura já chegou. O negócio agora é questão de fé. Aleluia. A fé que nós precisamos ter em Deus é que Ele dá vida a quem morreu e chama as coisas que não são como se já fossem. Se fosse só isso, aí Paulo ainda acrescenta mais algumas coisas. E eu lhe peço que você leia comigo o versículo de número 18. Porque Paulo, referindo-se a Abraão, ele diz assim: Abraão creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Olhe para cá. A expressão creu contra a esperança é porque Abraão está crendo em uma coisa que é humanamente impossível de acontecer. Abraão está acreditando que ele será pai, mas é humanamente impossível de acontecer. Por quê? Primeiro, que Abraão já tem quase 100 anos. Segundo, o versículo de número 19 diz que Sara já estava com o ventre, pastor, amortecido. Não dava para gerar. E aí a nossa Bíblia, traduzida para o português, na versão original aqui dá mais força. Porque no lugar de amortecido, na palavra original aqui é necrose. O termo original é necrose. E se você não sabe o que é uma pessoa necrosada, é alguém que as células já estão mortas, já está em estado de decomposição, não tem mais como gerar, não dá mais vida, não serve para nada. Só que Abraão está olhando para ele, amortecido, para o ventre de Sara em estado de necrose, e está dizendo assim: humanamente não tem como gerar, mas eu creio que eu serei pai de muitas nações. Mas por que é que Abraão está crendo? Talvez alguém está olhando para Abraão e está dizendo assim: Abraão, você está louco, você já é velho, Sara não gera mais, isso é coisa da tua cabeça, não tem mais como gerar. Abraão está dizendo: eu sei que não tem como, mas eu tenho uma palavra. Deus me deu uma palavra. Ainda que lá fora diga que não tem mais como gerar, eu preciso que você se agarre em uma palavra. Os discípulos passaram a noite toda pescando. Eles estão pescando, volta para a beira do rio. Jesus chega perto do barco emprestado a Pedro, sobe no barco, prega para a multidão. No final do sermão, Jesus olha para Pedro e diz: agora pega o barco e vai para uma aula. Aí Pedro olha para Jesus e diz: eu vou fazer o que lá? Eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Você não precisa de prefeito, de governador, de presidente.
precisa de uma palavra. Levanta a mão para profetizar na sua vida. Ainda por esses dias, a providência de Jesus baterá na sua porta. Não vai precisar se humilhar para ninguém, não vai precisar vender nada a ninguém. Você só precisa de uma palavra. Então receba aí, a providência de Jesus está batendo na tua porta a partir de hoje. O Jeová Jireh está batendo na tua porta. Tem providência descendo do céu. Aleluia. A gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa de uma palavra. É só uma palavra que a gente precisa. É só uma palavra. Esses dias, alguém chegou para mim e disse assim: Clemerson, tu tinha um louvor. Eu lembro que tu tinha escrito um louvor, por que você nunca gravou? Eu disse: não, é porque eu não tenho condições. E aí eu lembrei de uma promessa que o Senhor tinha me feito em cima desse altar, usando a boca do presbítero João das Costas, em cima desse altar, de que Deus me levaria e me honraria. Aleluia. Que eu não sentaria no trono ainda, mas já teria um som de rei em cima desse altar. Aleluia. E lá no meu ponto de mototáxi eu abaixei a cabeça e disse: Deus, o Senhor me prometeu. Aleluia. O Senhor disse que eu faria, o Senhor disse que eu chegaria. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Aleluia. Aí esses dias o Senhor me levou para pregar no acampamento de jovens de união de 3 igrejas. E eu fiquei confuso. Eu disse: Deus, o povo lá é batista, eu assembleiano, pentecostal, o que é que eu vou fazer numa igreja dessa, Senhor? Conversei com meu pastor, o pastor disse: vai lá, prega lá, fala de Jesus. Fui, preguei. No final uma pessoa me procurou e disse assim para mim: Deus falou comigo através da sua vida. Eu disse: glória a Deus. Deus tem algo a fazer na sua vida. Eu disse: amém. Amém. Virou as costas e foi embora. Uma semana depois, eu atendo outro convite em outra igreja. Coloquei o cartaz na rede social. Essa pessoa que estava no acampamento me mandou uma mensagem dizendo: me manda o endereço e a localização. Mandei o endereço. Quando eu estou no culto, ele chegou, sentou no último banco, passou o culto todinho de cabeça baixa, todinho. Terminou o culto, foi embora sem falar comigo. Eu disse: Deus, o que é que o Senhor está querendo fazer que eu não estou entendendo? E o céu de bronze em silêncio. Voltei para casa. No outro dia pela manhã eu abro a minha rede social, tem uma mensagem no meu direct daquela pessoa que falou comigo lá no acampamento. Aí ele falou para mim bem assim: Clemerson, eu não sei o porquê eu estou fazendo isso. Eu não sei se você acredita que Deus pode usar o ímpio, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse: é o quê? Você já viu quanto é que custa para você gravar a sua música? Eu disse: eu até vi, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele disse: não se preocupe, a música já está paga. Semana que vem você começa a gravar. Deus tem poder para dar vida a quem morreu e chamar as coisas que não são como se já fossem. Você só precisa de uma palavra. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus uma vez falou para ela: vou salvar o teu marido. Mas ela está vendo o marido dela até hoje no meio da cachaçada e dizendo: Deus, o Senhor me deu uma palavra. E Deus está dizendo: não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que eu te prometi eu vou cumprir, não se preocupa. Você está debaixo de uma palavra. Tem mulheres que estão em nosso meio aqui dizendo: Deus, eu não aceito que ele se desviou. Eu não aceito que ele saiu da igreja, porque o Senhor tinha uma promessa na vida dele. O Senhor prometeu que ia fazer na vida dele. E o consolo do céu chegou esta noite para te dizer: não se preocupa, ele está debaixo da minha palavra. O sol está na boca dele, na hora certa eu puxo. Não clama por misericórdia, mas ele está debaixo de uma palavra. Está debaixo de uma palavra. E uma palavra. Nesse mesmo acampamento, o pastor presidente da igreja que eu estava ministrando pegou e disse assim: vamos fazer uma oração. Eu disse: bora, pastor. Aí ele começou a orar, e o filho dele estava na festa. E ele orava, dizendo: Deus incomoda. Aí eu comecei a orar aqui dizendo: Deus incomoda o coração dele lá. O que é que ele esteja fazendo começa a trabalhar no coração dele lá, incomoda a alma desse menino lá. Eu preguei um congresso lá, o retiro foi de 3 dias, eu preguei 2, no sábado e no domingo. No sábado a gente fez a oração, no domingo o menino
estava lá. Aí o pastor presidente pegou o microfone e disse assim: meus irmãos, eu tenho um testemunho para contar. É o que, pastor? Naquele dia que nós estávamos orando aqui, meu filho chegou no outro dia em casa dizendo que não conseguiu ficar na festa, porque o coração dele começou a se angustiar. Ele sentiu vazio dentro do peito dele e veio para casa. Deus ainda ouve a oração dos crentes. Você só precisa de uma palavra. A gente só precisa de uma palavra. Uma só palavra. Só que a questão é que, embora Abraão ele seja o pai da fé, isso não significa dizer que a gente não chega a fraquejar, porque tem hora que a gente fraqueja. Tem hora que a gente acorda meio estressado, ajuda o pau da barraca e diz: eu não quero mais saber de igreja. Porque eu oro, eu dizimo, eu consagro, eu vou para a igreja e parece que as coisas não dão certo para mim. O ímpio está lá fora, faz tudo de errado e só anda de carro novo, com dinheiro na conta. Parece que o certo é viver como ele vive. E Deus olhando nos olhos do céu dizendo: o julgamento dele já está pronto. Aqui você pode não ter carro, aqui você pode não ter casa, aqui a casa pode até ser de barrinho, mas lá no céu é caminhando em rua de ouro. Aqui pode não ter, mas o nosso tesouro está lá em cima. Abraão, que é chamado pai da fé, ele cria que Deus tinha poder para dar vida a quem morreu, chamar as coisas que não são como se já fossem. Ele cria que Deus tinha poder para dar um filho para ele. Só que Abraão não sabia duas coisas: como seria e quando ia acontecer. E se tem uma coisa que dói, é esperar. Você saber que você tem uma palavra e até hoje não acontecer. Se tem uma coisa que dói, é esperar. E Abraão está esperando, e já se passaram 25 anos. Porque quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque tu será pai de multidão, Abraão tinha 75 anos de idade. 75. Abraão está agora com 100 anos e a promessa ainda não se cumpriu. Aí Sara tem a brilhante ideia de chegar para Abraão e dizer o seguinte: deita com a serva, deita com a serva. Parece que na mente de Sara está o seguinte: o problema não é Deus, o problema somos nós. Porque Deus falou que nos daria um filho, mas Ele não disse quando seria nem como seria. Então talvez a gente precise fazer alguma coisa. A gente precisa inventar alguma coisa. Abraão tem a brilhante ideia de deitar com Agar e gerar um filho. Na cabeça de Sara, a promessa se cumpriu. Só que preste atenção: nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Nem tudo que dá certo, Deus está no negócio. Você lembra de Moisés, que está com o povo no deserto? O povo está pedindo água, Deus fala para Moisés: fala com a rocha. Moisés vai lá e bate. Saiu água? Saiu. Matou a sede do povo? Matou. Mas Deus estava no negócio? Não. Quando chega no final, Deus coloca Moisés em cima de um monte, mostra a terra prometida e diz: Moisés, está vendo a terra? Moisés, estou doido para entrar. Moisés, está vendo a promessa? Estou, vou pisar lá. E Deus diz: vai não. Porque naquela ocasião eu disse: fala com a rocha. Você vai aí, bateu. Nem tudo que dá certo, Deus está no negócio. Não é porque a porta está aberta, que está pagando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais que Deus está no negócio. Não é porque é a viagem dos sonhos que Deus está no negócio. Quando é de Deus, a gente sempre faz no coração. Quando é de Deus, até o ímpio vem para nos abençoar. Quando é de Deus, Ele faz dar certo. Só que Abraão fraqueja na fé. Deita com Agar e gera Ismael. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, ainda cumpre a promessa na vida de Abraão. Aleluia! Então estou tentando me dizer aqui é que existem pessoas que estão em nosso meio que Deus fez promessa para ele. Fez. Ele sabe que ele está lá fora e que lá não é o lugar dele. Ela sabe que lá fora não é o lugar dela. Está no meio da rodada das pessoas, mas está vendo, eu não devia estar aqui. Eu estou sentado, eu estou conversando, eu estou brincando, eu estou bebendo, eu estou comendo, mas aqui não é o meu lugar. Aqui não é meu lugar. Aí talvez você veio para a igreja hoje ouvir alguma coisa, e o que Deus tem para lhe dizer é o seguinte: olha, as promessas que eu lhes fiz ainda estão todas de pé. Aleluia. Só está faltando você entrar na posição e ficar na brecha. Está toda de pé ainda. As promessas estão todas de pé. Porque Satanás coloca um senso de culpa na vida das pessoas, dizendo: se você for, você não se firma.
estigma. Se você for, vou falar de você. Se você for, com uma semana você se desvia. Mas o valente chegou esta noite para dizer: estou quebrando todas as correntes, derrubando todos os projetos. Eu sou o Deus que te chamei, me chamo de Jacó, e não abro mão da tua vida. Pelo amor você vem. Mas as promessas que eu te fiz estão todas de pé, de pé, de pé. Até o final desse trabalho você tem a oportunidade de levantar-se do seu lugar e vir aceitar a Jesus. Eu devolvo o trabalho ao pastor José Gonçalo, que certamente estará reforçando esse convite. Se tem alguém em nosso meio que entendeu essa palavra e que sente no seu coração que você pode estar aqui, que você deve estar aqui, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente agora. Nós estaremos orando por você. Aonde está a primeira pessoa que ouviu essa palavra e que sabe que o seu lugar é aqui? O mundo não tem nada a lhe oferecer. O mundo não tem nada de bom para lhe dar. Tudo lá é ilusório, tudo lá é passageiro. A alegria verdadeira está aqui. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você tem a oportunidade de vir aceitar a Jesus. Pastor José Gonçalo. Filho meu, dai-me outra